E agora nós estamos preocupados se você tem ou não gastrite nervosa. Como é que vai aí você, como é que vai sua saúde? E é claro que a gente trouxe aqui para conversar com a gente a gastroenterologista Luana Scheib. E ela veio hoje. Muito bom dia. Bom dia, Van. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Vanusa, pela oportunidade. E ela veio aqui para falar para a gente sobre os riscos e formas de prevenção da gastrite. Porque as pessoas brincam, mas assim, nesta pandemia, muitos remédios de todos os lados. Isso. Remédios para você cuidar da sua saúde, para você evitar os problemas aí da própria Covid, remédios para ansiedade, remédios para o estresse, remédio praticamente para tudo. Como vai o seu estômago? Como você está relacionado a isso? E aí a gente vem fazer um apanhado de tudo isso e falar sobre os cuidados, né, doutora? Isso, exato. Então, na pandemia, nós tivemos um aumento muito importante, um aumento crescente de pacientes que nos procuraram no consultório com essa queixa de gastrite. Só para deixar um pouquinho claro, o termo gastrite é um termo utilizado, mas a gente só pode falar em gastrite quando a gente faz, por exemplo, uma endoscopia, porque Sim. o termo gastrite é um termo endoscópico, né? Sim. Então, muitos pacientes chegaram, né, para nós médicos com essa queixa de dor de estômago, né? Na vida de ter utilizado muitas medicações e associam muito ao estresse. Então, daí vem o termo que muitos pacientes usam sobre gastrite nervosa. Mas esse termo também não é um termo que a gente tem no rol da gastroenterologia. Isso é importante que a gente diga. Ai, que bom. Olha, porque não só o paciente, é para todo mundo. Isso, porque não só o paciente, mas muitos médicos também utilizam esse termo, né? E então, qual seria o termo correto? O termo, na verdade, assim, a gastrite, ela se incorpora numa gastropatia, né? Então, gastropatia são todas as doenças que acometem o estômago, né? E a gastrite não, já é uma lesão da mucosa do estômago. A gastrite é uma delas, né? Uma delas, exato, né? Mas assim, medicação causa gastrite, né? O estresse, ele pode causar? Pode sim, porque dá uma queda de imunidade, você predispõe a ter mais doença do refluxo, né? Então você acaba com a imunidade mais baixa, você quebra um pouco aquela barreira do estômago e aí, colocando remédio, alimentação, né? Que conta muito, então isso aí acaba desenvolvendo uma gastrite, que aí o paciente chega no consultório e a gente precisa dar esse diagnóstico, mas através de uma endoscopia. Na verdade, as pessoas, elas durante uma vida inteira, elas colocaram na cabeça que os problemas de estômago sempre serão ligados à gastrite. E a gente tem que hoje, então, tirar isso da cabeça das pessoas e tentar levar para elas uma solução e evitar que chegue a esta situação. Exato. Não é isso? E uma outra coisa importante para que seja dito é que muitos pacientes, eles sempre vão ao consultório com aquela necessidade da realização da endoscopia, né? Assim, a endoscopia é um exame que você não tem tantos efeitos colaterais e nem riscos, porém é um exame que muitas vezes não é necessário, porque o paciente, ele às vezes coloca na cabeça que ele tem gastrite eternamente. E não é assim, gastrite eu tenho, mas eu posso tratar. Se daqui 2, 3 anos eu posso desenvolver uma outra gastrite, posso. Não quer dizer que seja a mesma que eu tinha há 2 anos. Então o paciente, às vezes, ele chega no seu consultório e ele diz, eu tenho gastrite, doutora, há 10 anos atrás. E eu tento sempre explicar, não é a mesma, né? Você pode agora ter melhorado sua alimentação, mas você pode fazer uso da bebida alcoólica, né? Sendo e lembrando que a principal causa de gastrite é aquela famosa bactéria H. pylori, não sei se você já ouviu falar. Sim. Então, muitos pacientes às vezes chegam, doutora, eu tenho aquela bactéria, que é a bactéria chamada de Helicobacter pylori. É a mais comum, né? Cerca de até 70% das pessoas podem ter essa bactéria, geralmente a gente pega na infância, né? Então essa é a principal causa de gastrite. Olha só como é interessante a gente trazer uma profissional que cuida da saúde do ser humano. Uma profissional como a doutora que veio para falar primeiro que você entenda que nem tudo é gastrite. Não. Nem tudo chega a gastrite. Quais são outras doenças de estômago que podem trazer problemas para a saúde da pessoa? Por exemplo, a gente ouve falar muito de refluxo, né? Sim, muito comum. O refluxo é a patologia mais comum do nosso consultório, né? Dos pacientes que chegam para nós.
é a doença do refluxo, ou seja, é aquele conteúdo do estômago que volta para o esôfago e isso às vezes causa ferimentos no esôfago, né? Então, uma outra causa que é muito comum e que às vezes os pacientes não entendem, querem os exames e que a gente às vezes pede tudo e vem tudo normal. Aí ele não entende, tipo, como eu posso ter uma dor e não dá nada em exames, que é a famosa, na verdade não é tão famosa, mas isso é mais conhecido no nosso meio, que chama dispepsia funcional. Então, as doenças funcionais, na vigência da pandemia, afloraram muito. Porque o que é uma doença funcional? É uma doença que você tem o sintoma, mas você não manifesta em exame nenhum. Nossa. Aí o paciente não entende. É mais clínico. É muito clínico, né, para você dar um diagnóstico. Por isso a importância de que sempre que você tiver uma dor de estômago, ou uma náusea, vômitos, que você procure um profissional para que ele possa te direcionar para um possível diagnóstico. E não ficar na cabeça que é sempre gastrite, porque existem tantas outras doenças. Doutora, quando você fala a respeito desse assunto, é muito interessante procurar um especialista. Com Por quê? certeza. Porque tem gente que procura o vizinho, procura a vizinha, procura a amiga, Ou aquela se que vai automedica. se automedica. Na farmácia, Por né? exemplo, o estômago também pode ser maltratado. Não que a gente seja contra um chazinho, uma ervazinha, ninguém está dizendo isso. Relacionada a medicamentos naturais. Isso. Mas até isso a pessoa tem que ter cuidado. Tem. Porque, de repente, aquilo que você acha que não vai lhe fazer mal, vai lhe trazer um mal gigantesco. Às vezes, isso. Né? Às vezes, assim, eu não recrimino, mas Claro. pessoas que vêm Tem que muito observar. do interior, que vêm com aquela medicação do mato. Não, doutora, eu tomei aquele remédio do mato, que são, às vezes, cascas, né, de plantas. Muitas vezes, eles não causam nem só no estômago, mas, às vezes, para o fígado, né? Então, isso daí precisa ser averiguado. E, às vezes, quando o paciente já procura, às vezes, ele procura até numa fase mais tardia. Então, quando já tem uma alteração, você vai precisar, às vezes, de um tratamento mais prolongado, que talvez, se ele tivesse vindo antes, poderia ter evitado. Pronto. Doutora, você falou a respeito da endoscopia e como é que essa pessoa... Primeiro é a conversação com o profissional Sim. relacionado ao clínico, né? Uhum. Existem exames que essa pessoa pode fazer relacionado às doenças do estômago? Existe. O principal deles para você detectar realmente é a endoscopia. Certo. Mas nem todo mundo tem essa necessidade. No caso do né? refluxo, sim. No caso é mais do recomendado? refluxo, não. Não. O refluxo, inclusive, isso é uma grande briga minha, às vezes, com os pacientes, porque eles dizem assim, doutora, eu tenho uma azia, né? Que é aquela queimação Sim. aqui, né? Na região retroesternal. E aí o paciente diz assim, então eu queria a endoscopia. Eu explico, gente, a endoscopia não dá diagnóstico de doença do refluxo, ao contrário. Ele só vem, às vezes, cerca de 65% dos pacientes vêm com endoscopia normal. E o exame de padrão ouro realmente não é ele, é a manometria com a pH-metria, né? E a impedanciometria. Mas quando é que eu consigo ver pela endoscopia que ele tem uma doença do refluxo? Só se ele já tiver uma complicação chamada esofagite, que é a lesão no esôfago. Só assim eu consigo detectar. O refluxo é uma doença puramente clínica. Pronto. O diagnóstico é clínico. Salvo raras exceções, eu preciso em pacientes jovens utilizar a endoscopia. Agora, claro, acima de 40 anos, se tiver algum fator que a gente chama de risco, está perdendo peso, tem sangramento nas fezes, está vomitando com sangue, aí sim eu preciso dispor da endoscopia. Bom, gente, uma coisa eu posso garantir para vocês, todas estas informações e dicas foram importantíssimas. Passou da idade de quanto em quanto tempo, mais ou menos, para as pessoas? Então, acima de 40 anos, se você tiver alguma manifestação, provavelmente vai ser requerido a endoscopia. Não é um exame feito de rotina, não é um exame feito de rastreamento, diferente da colonoscopia, que é o exame que a gente vê o intestino, né? O contrário da endoscopia, a colono, sim, é um exame de rastreamento. A endoscopia não tem tempo determinado, a não ser que o paciente manifeste sintomas. Certo. Não é exame de rotina e nem de rastreamento. Tá Fica bem bom. claro que os pacientes às vezes querem Isso. fazer todo ano a Pois endoscopia. é muito bom a gente falar sobre. E para a gente encerrar, eu quero mais uma historinha para que a gente possa terminar assim com chave de ouro. Relacionado, a gente falou praticamente tudo, mas fica aí a dica também de que alimentação, a pessoa não se alimentar direitinho ou aquelas loucas dietas também podem trazer problemas, né? Muito problema, então isso é uma dica que eu gostaria de deixar. Tomem cuidado, faça tudo sempre guiado por um médico ou por um profissional que seja capacitado para lhe orientar.
A alimentação é de extrema importância, né? Então, cuide da sua saúde com uma boa alimentação e sempre em acompanhamentos periódicos com um profissional que vai conseguir te dar esse retorno. Pronto, olha, o Instagram da nossa doutora apareceu agora aí na telinha, mas a doutora pode reforçar, né? Isso, é @luanachaibr. Tá certo, muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, Continua aqui Vanusa. com a gente, Obrigada, tá bom? muito Obrigada obrigada mesmo de coração.